Eu quero compartilhar uma mensagem hoje que o tema é: e se Deus responde? E se Deus responde? Porque deixa eu dizer uma coisa para você: Deus responde a oração. Como o nosso pastor sempre diz, oração não perdeu o prazo de validade. E se Deus responde? Existem algumas orações que eu considero orações perigosas, orações ousadas, que às vezes a gente faz e não tem noção do que aquilo significa. E aí quando a gente se vê vivendo algo, uma circunstância difícil, uma circunstância, sei lá, complicada, às vezes isso é um processo para alcançar aquilo que nós pedimos em oração. Eu vi algo essa semana que me chamou muita atenção. Sonhar é diferente de viver o sonho. Não é verdade? Porque quando você sonha, você romantiza demais. Eu quero me destacar em tal coisa. O meu sonho é alcançar isso. Mas até chegar lá, e quando você chega lá, que você está vivendo o seu sonho, é diferente. Não é tão romantizado. Por exemplo, eu tinha um sonho de me formar. Eu quero me formar, eu quero me graduar. Alguém aqui sabe que não é fácil você se graduar? Às vezes envolve noites em claro para você estudar, para você dizer, o meu sonho. Aí quando você está na faculdade, que você achava que o sonho era estar na faculdade, você vê que não é tão fácil, você fica lá se acabando de estudar, aí você, não, eu tenho agora um outro sonho, meu sonho é se formar, e começar a trabalhar, porque quando eu começar a trabalhar, e pronto, a vida está feita. Porque quem trabalha não tem problema, só trabalha, e recebe um salário no final do mês. Eu sonhava isso, mas aí você se forma, e você percebe que quando você entra no mercado de trabalho, aí é que o negócio começa. É diferente, viver o sonho é diferente de sonhar. A gente romantiza muito. Da mesma forma, em algumas orações que a gente faz. Às vezes a gente ora de uma forma, e aí você vem e canta: Senhor, sonda o meu coração. Quebranta o meu coração. Pode quebrantar, Senhor. Mas às vezes a gente não tem noção do que a gente está pedindo a Deus. E entenda, com essa mensagem eu não quero desencorajar você a orar dessa forma. Muito pelo contrário, eu quero encorajar você a orar de uma forma consciente, sabendo o que você está pedindo, sabendo o que você está orando, sabendo o que você está cantando. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus fala: peçam e será dado. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ele diz: pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Peça, ele diz, e você vai receber. Mas nós precisamos saber como pedir, o que pedir, e ter consciência de que, como a gente estava falando, o sonho é diferente de viver o sonho. E eu quero trazer para vocês algumas orações que eu considero orações ousadas. Tem várias outras, mas o tempo não ia dar, né? Senão a gente ia acabar aqui só próxima semana e emendar numa vigília. Mas todo mundo vai almoçar hoje, amém? Amém. E eu separei aqui 3 orações ousadas, que às vezes a gente faz, até canta, como a gente cantou nessa música, mas não tem nem consciência do peso que isso pode ser. E a primeira oração que eu quero compartilhar com vocês é: sonda-me. Sonda-me. Eu já orei várias vezes assim: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, vasculha o meu coração. O salmista, ele orou dessa forma. Eu quero compartilhar essa oração com você lá em Salmos, no capítulo 139. Acompanhe comigo, Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha só o que é que ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Conhece, vem, Senhor, vasculha, faça aquele scanner, sabe, dá uma escaneada no meu coração, dá uma vasculhada no meu coração. E ele diz: prova-me e conhece as minhas inquietações. Aí ele continua falando no versículo 24: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É uma oração muito poderosa, uma oração muito ousada, uma oração muito perigosa. Pedir para Deus sondar o nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos noção de coisas que estão guardadas no nosso coração, que precisam ser colocadas à tona. Às vezes o nosso coração, sem a gente perceber, está envolto em orgulho, em arrogância, e a gente não percebe.
Não, Carlinhos, mas o meu coração, ele está me mandando fazer tal coisa, e eu aprendi desde pequeno na Bíblia da Disney que eu preciso seguir o meu coração. Lembra aqueles desenhos que a gente via quando era pequeno? Acho que até hoje tem, né? Que você está lá e tem o príncipe em cima de um cavalo. Princesa, siga o seu coração. Aí vem a princesa: eu vou seguir o meu coração, porque o meu coração manda eu te encontrar, meu príncipe. Aí desde pequeno, a gente começa a querer seguir o nosso coração, os impulsos do meu coração. O meu coração está me mandando fazer isso, então eu vou seguir o meu coração. Vou seguir o meu coração. Mas aí vem o profeta Jeremias e traz uma palavra muito confrontante para a gente. Olha o que ele diz lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Jeremias diz, capítulo 17, versículo 9 do livro de Jeremias: o coração é mais enganoso, olha só, é mais enganoso que qualquer outra coisa. Como assim, Carlinhos? A Disney mandou eu seguir meu coração. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Carlinhos, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você não precisa ser guiado pelo seu coração, você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser guiado pelo Espírito Santo, porque o coração é enganoso. Às vezes o seu coração está te movendo pelo próprio orgulho, pela própria arrogância, e você não percebe isso. Nosso coração, ele meio que maqueia as coisas para nos enganar, sem a gente perceber. E ele começa a trazer uma maquiagem muito bonita, porque às vezes você é avarento, está com avareza no seu coração, mas o seu coração diz: não, você é econômico. Não, avarento não, você é econômico, economiza. Às vezes o seu coração é orgulhoso: não, eu estou certo, eu estou com a razão. Mas aí o seu coração diz: não, você não pode ser besta não. Deixa ser besta, menino, vai lá. Não, ele que errou foi, não foi você? Alguém se identifica com isso? Porque, gente, sério, isso me confronta. Eu me identifico com isso. Muitas vezes o meu coração está trazendo uma pele de que, você não é besta não, para encobrir um orgulho que está lá dentro. Meu coração vem com o negócio: ei, você é econômico aqui, não ajuda esses meninos aí para o acampamento não. Não compra as trufas dos meninos para ajudar ele para ir para o acampamento não, gasta dinheiro com isso não. Aí é mesmo, eu sou econômico. Isso é avareza, encoberto, porque o nosso coração é tão enganoso que ele deixa pontos cegos. Já vou falar em ponto cego? Sabe quando você está olhando para um canto, mas tem um ponto cego, um ponto que você não consegue ver, e de repente, pum! Já vou falar nisso? Gente, o nosso coração é tão cheio de pontos cegos em pequenas coisas. Deixa eu contar um exemplo sobre ponto cego, só para contextualizar vocês. Eu sou formado em farmácia, sou farmacêutico, e por muito tempo eu trabalhei com grupos terapêuticos na atenção básica da saúde, e era um grupo com várias pessoas, e tinha um dos grupos que era com pessoas que iriam ser submetidas à cirurgia bariátrica. E aí, num desses grupos, cheio de gente, tinha uma pessoa dando um depoimento, aí a mulher estava dando um depoimento, ela fez: porque o casamento está assim, porque o povo aproveitava para abrir o coração, né? Meu casamento está assim, não sei o quê, mas quando eu casei com ele, ele era muito bonito e tal, porque agora ele está malhando, está treinando, aí emagreceu, está com físico. Eu não estou gostando, eu preferia quando a gente casou, porque ele era mais gordinho, ele era gordo, bem gordão. Tipo esse senhor aí apontou para mim. Quando ela falou pra mim que não eram duas pessoas, era um grupo. Aí todo mundo olhou assim pra mim, aí eu... Pois é, tipo esse senhor assim, bem gordão assim. Aí, gente, eu me toquei naquele dia: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembro que eu liguei pra minha esposa no mesmo dia: amor, aconteceu, eu não sei se eu liguei ou se eu falei depois, mas eu disse: amor, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, porque eu tô gordo. Um ponto cego. Até hoje é uma batalha minha, está aqui meu nutricionista, que sabe que isso é uma batalha minha, que em nome de Jesus eu vou vencer, amém, estou vencendo, já melhorei muito, por incrível que pareça.
Mas às vezes tem pontos cegos na nossa vida que a gente não percebe. O orgulho, ele tem tapado o nosso coração. A arrogância, a pedância tem tampado o nosso coração, a gente não percebe. A avareza, a falta de perdão tem corroído o nosso coração e a gente não percebe. É por isso que precisamos orar perigosamente: Senhor, vasculha o meu coração, sonda o meu coração. Como disse o salmista, vê se em minha conduta algo te ofende, porque talvez eu esteja agindo, jurando que eu estou agindo certo, jurando que eu estou agindo corretamente, mas isso te ofende. Mas quando oramos: Senhor, sonda o meu coração. Ei, você está dando permissão para o Senhor vasculhar seu coração, e Ele vai vasculhar. Ele vai vasculhar, sabe por quê? Porque a intenção dele é tornar o seu coração cada vez mais parecido com o dele. Porque você nasceu para isso. Você nasceu para a bondade, você nasceu para a generosidade, você nasceu para o perdão, você nasceu para o amor, você nasceu para dar frutos do Espírito Santo sem perceber. Esses pontos cegos têm nos impedido de dar fruto. Mas em nome de Jesus, a nossa oração nessa manhã é: Senhor, sonda-me. Você pode repetir isso comigo? Eu amo quando a gente repete junto também. Diga: Senhor, sonda-me. Amém? Você pode celebrar o nome de Jesus. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se em nós alguma conduta te ofende. Vê se em nós algo te ofende. Se você orar dessa forma ousadamente, se prepare que o Senhor vai vasculhar. E talvez mostre coisas. Sabe quando você pega um baú e deixa ele no escuro por muito tempo? Esse baú vai dar bicho, vai dar teia de aranha, um bocado de mofo, barato, tudo de ruim. Mas quando você abre, que expõe, a imagem não é muito bonita, mas é a única forma de limpar esse baú, é abrindo, expondo a luz, para retirar aquilo que a gente tem que tirar. Da mesma forma é no nosso coração. Precisamos abrir e dizer: Senhor, vasculha meu coração. Tudo que for teia de aranha, Senhor, de orgulho, tudo que for teia de aranha de prepotência, tudo que for teia de falta de perdão, de sei lá, como o povo diz, né, tem um rei na barriga. Tudo que for coisa ruim que tiver dentro do meu coração, retira. E se prepare, porque o Senhor vai começar a vasculhar, amém? Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Sonda-me, e o Senhor vai te sondar. É uma oração ousada, e eu pergunto: e se Deus responde? Amém? Você pode celebrar mais uma vez o nome de Jesus? A segunda oração ousada, uma oração muito ousada essa, que a gente às vezes faz, às vezes canta sem perceber, mas é uma oração ousada: quebranta-me. Não sei se alguém aqui já fez essa oração, mas eu fiz várias vezes. Tudo que eu dizia era: Senhor, quebranta-me. Por que, Carlos? Por que eu vou orar isso? Olha o que o salmista fala lá no Salmos 51, versículo 17. Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Como assim, Carlinhos? Quer dizer que para agradar a Deus eu preciso ter um espírito quebrantado? Não são minhas palavras, é a palavra dele que está dizendo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E o que significa quebrantado, Carlos? Eu fui no dicionário ver, e o dicionário diz que quebrantado é o ato, o efeito de quebrar. Quebrar. Algo, é uma ruptura. Ou seja, quando você ora: Senhor, quebranta-me, como a gente orou, como a gente cantou hoje, né? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Então a gente não tem noção quando a gente começa a cantar, quando a gente começa a orar: Senhor, quebranta o meu coração. Você está dizendo: Senhor, quebra meu coração. Sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos ser quebrados para que Deus seja revelado em nós. Deixa eu compartilhar mais um pouco da minha história. Nem todo mundo sabe, mas eu não sou cearense. Eu não sei se meu sotaque denunciou, né? Porque às vezes eu falo um ti, um di. Falo ti e di. Eu sou do Rio Grande do Norte. E eu nasci numa cidade muito pequena. Fui criado numa cidade muito pequena chamada Campo Redondo. Uma cidade que tem cerca de 10 mil habitantes. E a maioria é rural. É pequena mesmo. É aquela cidade que a mesma placa que tem: seja bem-vindo. Você olha para o outro lado, tem voto sempre. Umas 2 ruas tem assim. O povo diz que até galinha e cachorro vota lá para contabilizar.
É bem pequenininha mesmo a cidade. E a minha família era muito humilde na época. A minha mãe, ela começou tudo que ela tem hoje vendendo din-din. Aqui tem din-din? No Ceará tem, né? Din-din. Ela vendia din-din nas ruas para juntar uma grana, e aí ela juntou esse dinheiro e começou a revender algumas roupas para poder, tudo que ela pensava conseguir. Eu preciso dar algo melhor para os meus filhos, algo melhor para os meus filhos. E meu pai, ele é agricultor, então a nossa vida não era tão assim fácil como as pessoas da capital às vezes imaginam, né? E eu estudei escola pública até a 8ª série, então a minha mãe, ela fez um esforço grande, porque eu chorava aos pés dela: mãe, deixa eu estudar naquela escola, que era uma escolinha no interior mesmo, melhor, só que era paga. E aí ela fez das tripas coração para poder conseguir isso, e eu fui estudar nessa escola, consegui passar no vestibular e fui para a universidade, viver o sonho, né, como eu estava dizendo. Fui para a universidade. Quando chegou na universidade, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu era acostumado a conviver com pessoas daquele mesmo ciclo que eu, do interior. Então eu achava que tudo aquilo era o teto da gente. Quando eu comecei a entrar na faculdade, eu comecei a conviver com pessoas de várias classes sociais diferentes. Para você ter noção, tinha gente que tinha celular. Talvez quem é mais novo não entenda o porquê que eu estou dizendo isso. Mas quem é da minha faixa etária vai entender. Naquela época, gente, celular não era todo mundo que tinha. E digo mais, tinha gente que tinha celular com câmera. E eu olhava assim: meu Deus, ele tem celular. Ele pode falar com qualquer pessoa a todo tempo, ele manda SMS. Meu Deus! E eu ficava assim, mas meus pais não tinham tanta condição. Meus pais não tinham tanta condição de me manter durante essas semanas. Às vezes o que a minha mãe conseguia separar para mim durante a semana não era nem o suficiente para eu tirar as minhas xerox. Ainda tiram xerox, gente, hoje, na faculdade? Hoje é tudo digital, né? O povo olha assim no celular mesmo, no tablet. Na época era xerox mesmo que a gente fazia. Das transparências. Quem é do tempo das transparências aqui? Meu Deus, por causa de gente revelando a idade, Jesus. E às vezes não dava, o dinheiro que minha mãe conseguia separar para a gente não dava, e a gente tinha que se virar, eu tinha que me virar. E eu lembro de um domingo específico. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque antes de ir para a faculdade eu fiz essa oração: Senhor, quebranta-me. Se o que o Senhor quer é um coração quebrantado, quebranta-me. E chegou um determinado dia que eu lembro, era um domingo. Eu estou contando isso, gente, para que o nome de Deus seja glorificado, não para que a gente olha assim: está falando das coisas difíceis. Não, é para que o nome de Deus seja glorificado através disso. Chegou um domingo que tudo que eu tinha era um biscoito recheado para comer a metade no almoço, a metade na janta. Que era o que eu tinha. Eu não ia ligar para minha mãe, eu sabia o esforço que ela estava tendo para separar aquela quantia. Eu não ia ligar: mãe, eu estou com fome, não tenho o que comer. Eu ia preocupá-la ainda mais. Talvez ela nem saiba dessa história até hoje. E eu lembro que eu orei de manhã e eu disse: Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu estou aqui na igreja, te sirvo, tenho tentado levar o teu nome aonde eu piso, em todos os lugares, e eu estou passando por isso. Tem lá cicrano, e comecei a me comparar. Tem lá cicrano, tem lá fulano, até celular tem. Eles têm tudo que eles precisam, eu não tenho nada. Eu disse isso, gente, eu não tenho nada. E eu lembro que eu orei pela manhã, quando foi na hora do almoço mais ou menos, eu estava saindo da igreja, eu encontrei uma irmã, e ela chegou para mim com uma marmita, com a minha comida preferida. E ela me entregou com o meu suco preferido também, e ela disse assim: Carlinhos, Deus está mandando te dizer que Ele é tudo o que você precisa. Tudo que você precisa, tudo que você precisa. E então eu entendi o porquê que Deus estava permitindo eu passar por tudo aquilo. Ele queria realmente quebrantar o meu coração, para que eu estivesse em sua presença. Ele queria mesmo preparar o meu coração. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes nós precisamos perder tudo o que temos, para entender que Ele é tudo o que precisamos. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu precisei perder
tudo de certa forma, porque meus pais não estavam ali, eu morava numa residência universitária, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha isso, não tinha aquilo, e eu pensei, meu Deus, eu não tenho nada, e então eu entendi que eu tinha tudo, porque Ele era tudo que eu precisava. Eu quero abrir até um adendo aqui, um anexo sobre essa mensagem e dizer para você que chegou aqui hoje pensando, Senhor, está faltando isso, Senhor, está faltando aquilo. Deus está dizendo para você, ei, eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você precisa na sua casa. Você precisa de mim na sua despensa, você precisa de mim, assim diz o Senhor, nos seus relacionamentos. Você precisa de mim, assim diz o Senhor. O emprego que você precisa sou eu, o bem que você precisa sou eu. E Ele diz para você hoje, ei, eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo que você precisa. Se agarra com o Senhor Jesus, porque Ele te diz hoje, ei, eu sou tudo que você precisa. Quebranta-me. Que oração poderosa, que oração perigosa. E nem sempre nós estamos entendendo o que é que a gente está orando. Eu não estou dizendo aqui, gente, que você vai ter que perder tudo, não. Não é isso não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não. Estou dizendo aqui que a gente precisa entender que Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos. Quando você orar assim, Senhor, quebranta-me, Ele vai te quebrar. Mas para você entender que é dele que você precisa. Quando você orar assim, Senhor, sonda-me, Ele vai te sondar. Ele vai passar o scanner dele assim, para você entender que Ele é tudo o que você precisa. E para que o bem mais precioso que você tem, que é o caráter de Cristo em você, seja revelado. Eu amo o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Ele diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Existem vários vasos de honra, né? Existe vaso que é feito de ouro, vaso que é feito de, sei lá, uma cerâmica cara, alguma coisa assim, alguma pedra cara, algum material inquebrável. Mas o apóstolo Paulo diz que no nosso caso, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Se você conquistou alguma coisa na sua vida, se você conquistou algum bem material, alguma posição, sei lá, algum sonho na sua vida, deixa eu dizer uma coisa, provém de Deus, vem de Deus. E às vezes nós precisamos ser quebrados para que a nossa mente entenda, ei, tudo que eu tenho vem de Deus, a minha família vem de Deus, os meus filhos vêm de Deus, a minha situação aqui vem de Deus, o meu corpo que Deus me deu vem de Deus, tudo que eu tenho vem de Deus. Quando nós entendemos que Ele é tudo que nós precisamos, as demais coisas, elas são acrescentadas. O desejo de Deus para a sua vida é lhe abençoar, é dar mais, é fazer mais por você. Não pense que é o contrário. Mas antes disso você precisa entender que Ele é tudo o que você precisa. Você pode celebrar o nome de Jesus. Que Ele nos quebrante nessa manhã. Sonda-me, quebranta-me. E a última oração ousada, a última oração perigosa que eu quero compartilhar com vocês é: envia-me. Envia-me. E se Deus responde? E se você pedir para Ele te enviar e Ele responde? Porque Ele continua perguntando. Eu amo um texto que se encontra lá em Isaías, no capítulo 6, quando Ele chega para Isaías, Ele se revela para Isaías e ele diz assim: Isaías, a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? E quem é que vai através de mim? Sabe por que Deus diz isso? Sabe por que até os dias de hoje Ele continua dizendo: a quem enviarei? Porque a expressão de Jesus que as pessoas irão conhecer é através da sua vida. Paulo diz que nós somos uma carta aberta.
As pessoas não vão ver Jesus fisicamente, elas vão ver você. Você é a expressão de Jesus. E quando você diz assim: Senhor, envia-me, se prepare, porque Ele vai te enviar. E Ele continua perguntando: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? E existem 3 tipos de respostas que nós podemos dar para Ele diante dessa pergunta. A primeira resposta a gente pode fazer que nem o profeta Jonas. Quantos aqui conhecem a história do profeta Jonas, que findou dentro da barriga de um peixe? Jonas, o Senhor mandou ele: Jonas, eu quero que você faça tal coisa. Olha só, a palavra do Senhor veio a Jonas no capítulo 1 do livro de Jonas, versículo 1. Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu. Jonas fugiu. Muitas vezes essa é a nossa resposta. Deus diz: ei, a quem enviarei? Aí você diz: eis-me aqui. Eu não vou. Foge. Foi exatamente o que Jonas fez, ele fugiu. E aí a gente sabe o culminar da história, né? Findou ele dentro da barriga de um peixe, até ele ser quebrado. Olha isso, sendo quebrado de novo. E então ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. E por causa daquilo, uma nação, uma cidade inteira foi restaurada, foi resgatada. Mas a primeira resposta que ele disse foi: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou não. Fugiu. Esse é o primeiro tipo de resposta. O segundo tipo de resposta que nós podemos dar diante dessa pergunta, porque Deus continua perguntando: a quem enviarei? É a resposta de Moisés. Quantos aqui já ouviram falar em Moisés? Moisés, ele foi usado por Deus para libertar uma multidão de judeus que estavam escravizados no Egito. E Deus falou com ele, apresentando essa promessa: diz: Moisés, eu vou usar você para libertar o meu povo e levá-los até uma terra que mana leite e mel. Ele chegou com essa promessa. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Senhor, eis-me aqui, envia outra pessoa. Lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 13, diz: respondeu-lhe porém Moisés: ah, Senhor, eu peço, envia outra pessoa. Às vezes a nossa resposta é essa: envia fulano, Senhor, fulano é muito melhor do que eu. Cicrano é muito mais legal do que eu. Envia Davi e Valéria, eles são muito melhores do que eu. Eles falam melhores do que eu. Valéria é tão crente que ela passa a sombra dela, cura enfermos. Envia. E se cozinhar então, porque a Chef Health, glória a Deus. Envia pessoas melhores. Envia fulano. E Deus diz hoje para você: ei, se eu te chamei é porque eu quero enviar você. Não diga que você é pequeno, porque aonde eu te enviar você irá. E o que eu mandar você falar, você fará. Você irá falar, sabe por quê? Porque é Ele quem te envia. Mas às vezes é essa a nossa resposta, né? Eis-me aqui, Senhor, manda outra pessoa. O Moisés disse: manda Arão, Senhor, Arão fala melhor do que eu. Aí eu gostei da resposta de Deus: não se preocupe não, ele fala, mas é você quem vai falar para ele. E a terceira resposta que nós podemos dar diante do chamado de Deus é a resposta de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me, envia-me a mim, Senhor. Isaías no capítulo 6, versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se você tem orado isso, envia-me, se prepare, porque o Senhor irá te enviar. Eu fiz essa oração também. Como vocês sabem, eu morava em Natal, e eu e minha esposa, nós oramos dessa forma: Senhor, nos envia, nós queremos cumprir a tua vontade. Até que Deus falou com a gente que nos tiraria de Natal. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos: não foi fácil, não tem sido fácil, confesso, mas não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Deus coloca pessoas na sua vida para agregar. Deus usa pessoas para te ajudar.
E nós temos tido o privilégio de literalmente viver um sonho na nossa igreja, na nossa casa, com pessoas tão maravilhosas que são a nossa casa, que são a nossa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: vale a pena cumprir o ID do Senhor, vale a pena ser enviado pelo Senhor, vale a pena ser quebrado pelo Senhor, vale a pena viver a vontade de Deus, vale a pena dizer: Senhor, revela os meus pontos cegos, sonda o meu coração, quebra o meu coração, envia-me para onde o Senhor quiser. Vale a pena viver a vontade de Deus, custe o que custar. É a melhor coisa que nós podemos fazer, viver a vontade de Deus. Porque a palavra diz: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar.